A todos, estamos reunidos pela Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Presentes eu, Kleber Davi, vereador Renato Moraes, vereador Wilson do Povo e vereador Fabrício Machado. Eu solicito à técnica administrativa Débora a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 31ª reunião ordinária. Aos 29 dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa, Débora Lemes, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno, a reunião foi presidida pelo vereador Kleber Davi. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 30ª reunião das Comissões de Constituição e Finanças, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das Comissões de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.325, que determina que seja instituído o cartão de identificação para pessoa com transtorno de espectro autista, no município de Itajubá, e da outras providências de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tomes Zambrana. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer dos relatores ao projeto de lei número 4.343, que dispõe sobre a desafetação da área institucional e autoriza a permuta de terreno e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer dos relatores foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de outubro de 2018. A ata está em discussão. Em aprovação, aprovada. Eu solicito a leitura do parecer ao projeto de lei número 4.318/2018, que dispõe sobre a assistência especial a ser fornecida a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiência e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.318 de 2018. Data vênia, apesar do nobre objeto, o projeto de lei em questão padece de vício de inconstitucionalidade, uma vez que visa criar obrigação para hospitais estaduais, não podendo o município legislar sobre matéria e atribuições de competências do Estado de Minas Gerais, sob pena de caracterizar ofensa ao princípio da autonomia administrativa financeira dos entes federados, bem como ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes por tentar criar atribuições e despesas para o ente estatal nos moldes do artigo 2º da Constituição e no artigo 5º da Constituição Estadual. O mesmo ocorre quando o projeto de lei visa atribuir a referida obrigação para os médicos pediatras contratados pelo município de Itajubá. Com essa vênia, o Poder Legislativo não pode criar obrigações para órgãos do Poder Executivo e nem despesas, conforme preconiza o artigo 48 da Lei Orgânica Estadual, sendo tal iniciativa exclusiva do prefeito. Vemos que os médicos seriam obrigados a elaborar e a fornecer uma lista com o nome de clínicas ou instituições públicas ou privadas que prestam a assistência mencionada no projeto de lei, obrigação esta que não se insere no rol de atividades e atribuições de médicos Vemos que os médicos seriam obrigados a elaborar e a fornecer uma lista com o nome de clínicas ou instituições públicas ou privadas que prestam assistência mencionada no projeto de lei. Obrigação esta que não se insere no rol de atividades e atribuições de médicos nos termos do Código de Ética do Exercício da Medicina e não se insere nas atribuições dos médicos previstas nos editais de concurso ou contrato de trabalho destes profissionais. Fato outro é que o projeto menciona a criação de programas de duração continuada, sendo obrigatório, nos termos do artigo 165, inciso 3, combinado com o artigo 167, inciso 1, ambos da Constituição, que exista previsão do referido programa no PPA, na LDO e na LOA, o que não se verifica no caso. Os dispositivos constitucionais supracitados proíbem o início de programa ou projeto de duração continuada não incluído na Lei Orçamentária Anual, o que também impede o projeto de prosperar. Voto do relator. Diante de todo o exposto, entendemos que o presente projeto padece de vício de inconstitucionalidade por criar obrigação para o Estado de Minas, ferindo o princípio da autonomia do ente federado e da separação e independência dos poderes,
bem como por criar atribuições e despesas para os médicos contratados pelo município de Itajubá, ferindo os mesmos princípios ora citados, e a iniciativa exclusiva do prefeito de propor projetos de lei que criem atribuições ou despesas para os órgãos municipais. Itajubá, 11 de outubro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Parecer ao projeto 4.318 está em discussão. O autor queria falar, né? Boa tarde, senhor presidente, Kleber Davi, vereadores Renato, Carlos Molina, vereador Wilson, nossa técnica Débora, nosso assessor jurídico Guiarone, doutor Guiarone. Em conversa até com o assessor jurídico Guiarone, que deu o parecer, e em conversa com ele, eu achei que o parecer desse vício de inconstitucionalidade se dava pelo fato de eu ter colocado hospitais e maternidades estaduais. Então, é um fato que poderia ser retirado sem preocupação nenhuma, porque penso que nessa lei é muito importante. E também o fornecimento de listagem, que o doutor Guiarone colocou isso aí como uma atribuição a mais para os médicos. E eu acho que o interessante, essa lei de minha autoria, era simplesmente para não deixar os parturientes impossibilitados de saber realmente o que acontece. Então, é um simples projeto de lei no qual a pessoa, quando descobre, a mãe, quando descobre que a criança vai nascer com deficiência, qualquer tipo de deficiência, é uma obrigação do médico instruí-la, porque ocorre várias vezes, ocorre vários casos que a pessoa fica completamente, perde o chão, porque sabe que a criança é deficiente. Então, eu acho que, colocando isso, sendo retirado o papel estadual, né, a palavra estaduais, né, hospitais e maternidades estaduais, e colocar no âmbito do município de Itajubá, e simplesmente retirar o parágrafo onde coloca fornecimento de listas, para não causar realmente um transtorno ao médico, uma atribuição a mais para o médico. E sim, esse projeto é só para, exclusivamente, a fornecida o que vai ser para orientação. É um projeto de orientação, eu acho que não atribui. Por isso que eu chamei então o doutor Guiarone, que eu já tinha conversado com ele, que ele poderia dar um parecer contrário ao que ele colocou como inconstitucionalidade. Então, eu quero pedir assistência à consultoria do doutor Guiarone, se é possível a comissão fazer essa correção e aprovar o parecer com essa correção. A exclusão do termo estadual e a exclusão do final do parágrafo do artigo 2º. Boa tarde, presidente, a todos presentes. Eu tive conversando com o vereador Fabrício sobre essa questão, e eu acho que talvez seja mais cauteloso fazer uma nova redação do projeto de lei. Provavelmente, eu acredito que seria viável pedir o sobrestamento do projeto na própria sessão ordinária e talvez vir com substitutivo, porque a gente tem que ter um cuidado aqui no projeto de que a obrigação que essa lei, né, irá prever é de uma mera orientação, algo que não caracteriza uma obrigação, né, e despesa para nenhuma entidade, né, do Poder Executivo. Talvez, se a gente enxugasse essa redação, tratando mais a uma orientação, ficaria mais adequado para o parecer, né, favorável, porque aqui fala em fornecer lista por escrito para a família, né, do paciente que tem a deficiência. Não, essa vai ser retirada. Então, teria que estar retirando, teria que estar adaptando, né, esse texto. Não, então, essa realmente é o parágrafo que vai ser retirado. A minha pergunta, doutor Guiarone, seria o seguinte: se a comissão poderia fazer essas duas alterações para que o processo continuasse. Excluiria do artigo 1º, onde fala os hospitais e maternidades estaduais. A gente excluiria o nome estaduais, colocaria no âmbito do município de Itajubá. Uhum. E no final do parágrafo do artigo 2º, onde está bem como fornecimento de listagens das instituições públicas e privadas especializadas na assistência de portador de deficiência ou patologia específica. A exclusão desse texto. E aí, pela informação do autor, isso aí enquadraria o projeto. Enquadraria e colocava somente assistência. Se a comissão puder fazer essa alteração e colocar em votação, tudo bem. Se não, eu gostaria de orientação, se a comissão suspenderia a apreciação e votação, o Seria autor... por emenda.
E o autor faria o sobrestamento. Eu acho que se Qual seria a trabalhar... melhor orientação? Eu acho que seria melhor trabalhar a redação um pouco mais do que só fazer essas alterações, porque fala em prestação de assistência especial, dá a impressão até que é um programa de duração continuada, apesar do artigo 2º falar que consiste basicamente em informações, mas deixa aberto, né, coloca como exemplificativo prestar informações. Talvez se o texto fosse mais direto, assim, é orientação. Então, a gente consegue criar um comando genérico, né, abstrato, que não possa caracterizar a criação de despesa ou que tenha a aparência de um programa de duração continuada. okay. Pode ser até por emenda da comissão sobre esta e a comissão se compromete a apresentar uma emenda ou um substitutivo do autor. Eu acredito que Então, eu prefiro... o substitutivo é até melhor, porque vai alterar a redação mais de 50%. Então, a gente não faria a votação. Não faria. Suspenderia a votação e o autor se compromete a sobrestar e corrigir. Isso, eu posso colaborar nessa redação. Ok, Fabrício, acho que é melhor assim. Não, por aí vai. eu só não queria que desse procedimento como Então tá. o projeto como Ok, então. para deste visto de incontinuidade, uma coisa que não acreditaria. Então tá. Bom, então fica a seu critério de sobrestamento. Agradeço, doutor Guiaroni. Dando continuidade, nós vamos iniciar uma reunião conjunta. Desculpa, eu vou passar ao companheiro Renato, vereador, porque eu sou autor do próximo projeto. Vai ser lido o parecer. Fabrício? Não, Renato, por que Fabrício? Não, deixa o Renato, já está perto aqui. Fica à vontade, Renato. Muito boa tarde a todos, então. Vamos dar prosseguimento com essa reunião da nossa Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Agora nós vamos para a leitura do parecer ao projeto 4332, que dispõe sobre a proibição da utilização de telefone celular e da outras providências em sala de aula. Dispõe sobre a proibição da utilização de celular e outros em sala de aula e da outras providências. Gostaria de solicitar a Débora, então, que procedesse com a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.332. Parecer do relator. Da legalidade. O presente projeto de lei atende, portanto, ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo através de lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Da iniciativa. O regimento interno da Câmara prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que são de iniciativa privativa do prefeito. Diante disso, entendemos ser possível que o parlamentar local edite lei em caráter geral e abstrato para estipular as diretrizes e estabelecer os conceitos a serem observados pelo município para promover o amplo acesso à educação, o que não pode ao parlamentar, no exercício de sua competência legiferante, substituir-se ao Poder Executivo e valer-se de leis para determinar-lhe a prática de tais ou quais atos de natureza concreta, típicos da gestão administrativa. Assim, posta a questão, entendemos que a proibição do uso de aparelhos celulares e eletrônicos durante as atividades letivas municipais configura típico ato de gestão inerente às típicas atribuições do Poder Executivo, que por isso deve ser dali emanado. Bem por isso, trata-se de medida administrativa que pode ser adotada a qualquer momento pelo prefeito ou por quem lhe faça as vezes, caso assim desejar, por meio de mero ato administrativo, infralegal, sem a necessidade de lei em sentido estrito para tanto. Mesmo que se tenha por correta a iniciativa parlamentar para iniciar o presente processo legislativo, ainda assim entendemos pela necessidade de pronunciamento do Conselho Municipal de Educação, tal como exige a Lei de Regência. Por assim ser, sou da opinião que a imposição ora pretendida extrapola os limites estabelecidos pela independência dos poderes, na medida que invade as atribuições típicas do Executivo. Da relação. Em relação à redação, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, foi correta a utilização do tipo projeto de lei ordinária. Parecer do IBAM. Corroborando o entendimento externado nesse parecer, segue anexo a este parecer do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que também entendeu pela impossibilidade da proposição. Voto do relator. Suposto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, existe óbice de vício de iniciativa, opinando pelo arquivamento do projeto de lei 4.332. Itajubá, 29 de outubro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Muito obrigado, Débora.
O parecer ao projeto 4332, de autoria do vereador Kleber Davi, que dispõe sobre a proibição da utilização de telefone celular e outros em sala de aula e da outras providências, está em discussão. Gostaria da palavra? Então, o parecer está em votação. Aqueles que estão de acordo com o parecer permanecem em comissão. O parecer está aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Bom, concluindo então a discussão e votação do projeto 4332, eu retomo a presidência dessa reunião de comissão ao vereador Kleber Davi, presidente da comissão permanente. Muito obrigado, companheiro Renato. Vamos agora dar início à comissão conjunta, a reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, representado pelo presidente Kleber Davi, eu e o vereador Renato Moraes. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, o companheiro vereador Carlos Molina e o companheiro vereador Fabrício Machado. E o Wilson do Povo também na nossa redação, na nossa comissão. Obrigado, Wilson. Eu solicito a leitura do parecer do projeto de lei 4.337/2018, assunto dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.337. Da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo através de lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Da iniciativa. Atendido a este requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95, do tipo legal. Não sendo matéria reservada à lei complementar, elencadas na lei orgânica em seu artigo 47, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. O objeto da proposição à luz de outros regramentos. Nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, estão inseridas na competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito do município, no âmbito de sua circunscrição, as seguintes atividades tratadas no artigo 24 do CTB. O Código de Trânsito Brasileiro permite a remoção do veículo apenas se estiver estacionado em local proibido ou em desacordo com outras posturas estabelecidas pela legislação, nos termos do artigo 181. De fato, o veículo abandonado transforma-se em sucata e, por conta disso, torna-se um problema para o meio ambiente e a saúde pública. Isso porque o veículo abandonado polui não só o cenário urbano, como também o solo e, muitas vezes, o lençol freático, por meio do vazamento de óleo e combustível. Além disso, o acúmulo de água em sua carcaça permite a proliferação de doenças como a dengue. Logo, conclui-se que o projeto também é embasado na necessidade de proteção e defesa da saúde e do meio ambiente, matéria de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal e também dos municípios, já que a eles lhes é dado suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Nesse ponto, importa destacar ainda que é serviço municipal a administração da coleta, reciclagem, tratamento e destino do lixo, e bem assim a limpeza das vias e logradouros públicos. Destarte, não há como a municipalidade esquivar-se de enfrentar a questão ora em debate. É oportuno ressaltar, ademais, que os tais veículos abandonados acabam prejudicando a segurança dos cidadãos, pois quando são utilizados por pessoas mal intencionadas para a prática de crimes, seja para se esquivarem da autoridade policial, seja para a guarda de produtos ilícitos. Isso sem mencionar que o combustível é inflamável e há o risco de incêndio. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, arremessa ao plenário dessa agilidade do projeto de lei 4.337 para sua apreciação e votação. Itajubá, 17 de outubro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. O parecer ao projeto de lei número 4.337/2018 está em discussão. O vereador Renato quer fazer uma observação? Mais uma vez, boa tarde a todos. Vereador Kleber Davi, como nós estávamos conversando aqui, eu achei que o artigo 2º, quando se refere ao tempo de visível abandono do veículo em via pública, eu considero aqui diz, né, o inciso 1º, em via pública mais de 5 dias consecutivos. Correto. Considero que 5 dias É um risco. prazo curto. Não, eu estava considerar que comentando, o veículo né, tá com o vereador, abandonado, uma né? pessoa viaja e deixa um carro estacionado, você pode, 5 dias, achar que está abandonado. E a origem desse projeto, dessa proposta, foi de um projeto do vereador Renato, que foi rejeitado por vício, né, de autoria, e dele já previa em torno de 30 dias. Para você considerar um carro abandonado, tem que ter pelo menos uns 30 dias. Né? Então, a gente está propondo
apresentar uma emenda como vereador, se os colegas também quiserem assinar, né, Renato? Você prepararia, né? Vamos fazer pela comissão, né? Vamos fazer. E por pelo menos uns 30 dias, porque o cara viaja, deixa um carro, quando ele volta, o carro já foi recolhido, tem um custo alto para isso, né? Então, se a comissão estiver de acordo, o vereador Renato se propôs a preparar uma emenda, a gente apresentaria uma emenda. Mais alguma coisa, vereador? Só não está claro, nós vamos fazer a emenda pela comissão? Vamos fazer pela comissão, né? Continua a discussão. Vereador Fabrício, quer falar? Vereador Molina, tranquilo? Não, pela minha. Então, em aprovação, vereador Wilson. Boa tarde a todos, né? Da comissão, boa tarde, Débora. Eu tinha uma observação a fazer, inclusive até tem um vereador colega que já fez indicação, tem uma caçamba, assim, uma carroceria, já tem 3 anos que ela está estacionada no mesmo local, no bairro Nossa Senhora de Fátima, ali atrás desse mercado LM, e já várias pessoas já fez pedido para a gente, que lá se encontra, não parece dono, já E fica fez na rua, né? Está lá na rua, É um risco atrapalha ali. o estacionamento, causa danos, e tem outras ruas também que tem vários carros parados, já criou até mato embaixo da roda. Isso. Você entendeu? Precisa tomar essa providência. Várias pessoas já fez Eu pedido não para sei mim se estaria também. caracterizado no projeto, tá, né, vereador? Está caracterizado? Está caracterizado também. A gente então já fala. está incluído. É bom que orienta as pessoas que a gente está entrando já com os Vou papéis. inaugurar com ela. Não é mesmo? É lógico, com certeza. Então está em votação, Só um minuto, senhor em, presidente. em discussão. Nessa emenda que vai fazer, eu só acho que não sei como que seria bem claro colocar 30 dias. Você vai colocar 30 dias a partir de quando? Quem que Do vai? momento que você detecta que ele está abandonado. Lá na lei está... 5 o dias. projeto de lei está colocando o quê, por favor? 5 dias. 5 dias Da após... percepção que ele está abandonado. Mais ou menos isso, né, Renato? A percepção se dá mediante ao quê? Isso, Então, esse é o problema. Você vê, acha que está abandonado. Então, você o que eu queria colocar, até para ajudar o que o Renato... O vereador Molina tá vai fazer a querendo. leitura ali. Boa tarde a todos. Vereador Fabrício, fala assim, ó. Proprietários dos veículos, carcaças, chassis, então inclui o que o vereador tinha falado, ou partes de veículos estacionados em vias públicas identificados como em visível estado de abandono, na forma do parágrafo único do artigo 1º, serão notificados para, no prazo de 5 dias, contados da entrega da notificação, Assim, então tá. promover a retirada do veículo do local. E a notificação vai ser dado... aí vai ter que partir do Tem que achar o Detran, proprietário, tem que achar o tem a proprietário. burocracia. Isso que eu estou falando, só para ter o sentido de 30 dias após. Porque se for o caso desse aí, eu acho que até poderia colocar 5 dias. Não tem problema nenhum. Porque se você der 30 dias, se o carro já está abandonado, é porque ele vai ficar abandonado. Eu estou falando só questão problema disso. é você detectar que ele está abandonado. Em que momento? Né? Você pode deixar um carro Então, hoje, justamente. amanhã ele tem poeira em cima, você acha que ele está abandonado. Ele Então, não tá mas abandonado. justamente, por exemplo, um fato dele, por exemplo, ele colocar 30 dias. Aí a pessoa vai lá, coloca o carro até antes de 30 dias. Por isso que eu acho que pode prosseguir com esse tempo. Não precisa nem alteração, eu acho. Que o Molina leu o artigo errado. Eu acho que o artigo que vocês querem mudar é o artigo 2º, não é? O Molina fez a leitura do artigo 4º. Não, ele Tá fez, falando ele fez a leitura certa. É a partir de quando é notificado. Não, veja bem. É considerado o veículo ou a carcaça abandonada quando ele está há 5 dias, segundo o artigo 2º, quando ele está há 5 dias consecutivos naquele local. Se ele está há 5 dias consecutivos naquele local, aí ele pode ser notificado. Bom. Depois de notificado, aí Aí tem 5 dias para tirar. para ele retirar. Então, esse primeiro É porque 5 no dias que a artigo- gente quer colocar então, 30 é porque dias. no artigo que o vereador Molina falou, era só simplesmente em estado deplorável. Quando a pessoa está em estado deplorável, já automaticamente já diz que é um veículo abandonado. Agora, questão de carro normal, numa questão de viagem, por isso que a gente fica... Aí é um artigo dando contrapartida ao outro, na minha opinião. Se ele está falando que é somente em estados deploráveis, então não há necessidade de encaixar esses 5 dias ou aumentar para 30, entendeu? Bom, vocês que sabem. Não, estou só comentando para ver. Não, pra eu sei. chegar no Eu acordo. acho que 5 dias é muito pouco, né? Até por um você serviço que considerar nunca que foi o executado, né? Se considerar que o veículo está abandonado, eu acho que 5 dias é pouco. Esse carro está abandonado. Mas
Deixou na... Posso ler o artigo menos de uma 2º? Porque o artigo 2º tem 2 incisos. É. Ele está falando, artigo 2º, para efeito desta lei, será considerado visível estado de abandono o veículo estacionado. Inciso 1º, em via pública há mais de 5 dias consecutivos. Inciso 2º, em via pública com sinais exteriores de abandono, depredação e ou impossibilidade de deslocamento sem auxílio há mais de 5 dias consecutivos. E aí tem outros incisos. A minha preocupação é apenas no inciso 1º, porque se o veículo apresenta sinais exteriores de abandono, depredação, ok. Isso está lá sem roda. Mas é muito tá sem- relativo isso. Agora, o veículo, em condições normais, está estacionado na via há mais de 5 dias, ou há 5 dias, eu acho que é pouco para você falar que ele está abandonado. Meu pedido aqui é para mudar somente o inciso 1º, para considerar o veículo que está abandonado na via pública há mais de 30 dias consecutivos. Ele está lá um mês, parado, consecutivo, sem ninguém lá mexer, em boas condições. Está em boas condições, os vidros estão lá, a pintura está ok, os pneus, mas o veículo está lá parado há mais de 30 dias, aí ele pode ser considerado abandonado. Tá, aí que eu falo, o deteriorado, você teria que esperar. Então, o problema é tudo relativo, né? É tudo relativo. Ou exclui, na minha opinião, exclui até o dia 5, que começa só nos carros deteriorados. Mas é difícil, porque é abrangente a lei, né? Ela Eu abrange entendi, todas as por isso que eu tô falando situações. Eu não compreendi. Você coloca 30 dias, tá? Aí 30 dias num carro que já está lá deteriorado, está acabado, está tudo. Aí o deteriorado continua o inciso 2º, que é isso 5 que eu estou dias. falando. Então, Deteriorado. o primeiro não mexe com o segundo. O deteriorado é só 5 dias. Esse é para um carro que está estacionado há Você mais não de vai 5. alterar tudo. Não, alterar só o primeiro. Só o primeiro. Só o Eu primeiro. posso fazer Ok. uma sugestão? Pode. Como essa emenda seria mais uma questão de mérito pelo prazo, se seria ou não, não é mais uma questão de constitucionalidade ou de legalidade, eu acho que seria mais apropriado apresentar ela por meio dos vereadores mesmo, não pelas comissões Não pela aqui. comissão. É, Tá bom. ou pela Se comissão todos de estiverem de mérito. acordo também bem. quiser assinar como vereador, não vai pela Na comissão. comissão mesmo, né? já faz aqui, ué, Acho redação. que é indiferente. Não, Não, sim, é só alteração de redação no caso aqui. bom, continua a discussão. Em aprovação ao parecer ao projeto número 4.337/2018. Emérita. Tá ok. Bom, aprovado então, né? Tá ok. Então vamos ao parecer ao projeto 43/2018, dispõe sobre a desafetação de área institucional e autoriza permuta de terrenos e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer dos relatores ao projeto de lei 4.343. Da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo através de lei aprovada pela Câmara. Da iniciativa. Atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, não sendo matéria reservada à lei complementar, elencadas na lei orgânica, em seu artigo 47, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária para regulamentar a pretensa doação de imóvel do município. Da alienação de bens públicos. Definidos no artigo 99 do Código Civil, bens públicos são todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Os bens de um município são todos aqueles que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. O Código Civil divide os bens públicos segundo a sua destinação em 3 categorias: bens de uso comum do povo ou de domínio público, bens de uso especial ou do patrimônio administrativo indisponível e bens dominicais ou do patrimônio disponível. O imóvel que o Executivo Municipal pretende permutar após sua desafetação será enquadrado como bem dominical, definido como aquele que, apesar de constituir o patrimônio público, não possui uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico. A alienação de bens públicos só poderá ocorrer de acordo com os termos previstos na lei. O Código Civil prevê em seu artigo 101 que os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Comando que tem determinada a interpretação do STJ no sentido de que, uma vez cumpridos os requisitos legais para alienação de bem público, a mesma torna-se válida.
dos requisitos gerais para a realização da permuta de bens móveis, a fim de tornar factível a alienação de um bem móvel pela administração dos Estados, Distrito Federal ou municípios, utilizando-se do Instituto Jurídico da Permuta, MISTER se faz a observância dos requisitos gerais para a alienação de que trata o caput e o inciso 2º do artigo 17 da Lei Federal 8.666, quais sejam existência de interesse público expressamente justificado, bem como a realização de avaliação prévia do respectivo bem, da existência de interesse público. Com efeito, o interesse público se exterioriza em toda atividade administrativa que busca o interesse geral, coletivo, diversamente, pois do que ocorre com o interesse particular, que está voltado à própria satisfação. O interesse público deve, portanto, observar, dentre outros princípios, o da economicidade, relacionado à obtenção da melhor proposta para a administração, evitando, se destarte, medidas administrativas que se apresentem antieconômicas ao erário. Da avaliação prévia. De outro turno, considerando-se a regra geral da necessidade de licitação prévia para contratações por parte do poder público incerta no artigo 37 da Constituição, tem-se que qualquer contratação pretendida pela administração apresenta como conditio sine qua non a elaboração de uma estimativa dos custos envolvidos, na medida em que tal estimativa é que possibilitará a determinação legal da modalidade de licitação aplicável, bem como o atendimento de certas formalidades indispensáveis relacionadas com contratos de grande valor, além de, por óbvio, será a única forma de viabilizar o atendimento do artigo 167, incisos 1º e 2º da Carta Magna, o qual estabelece que todas as despesas deverão estar previstas no orçamento, somente podendo ser assumidos compromissos e deveres com fundamento na existência de receita prevista. Tratando-se, pois, da estimativa de custos do objeto pretendido, um dos pressupostos de instauração da fase externa da licitação, apresentando-se como exigência legal tendente a impedir a instauração arbitrária de licitações e dificultar contratações inexequíveis, concretizando assim os mandamentos legais constantes do artigo 3º da Lei de Licitações, não há dúvida de que a observância do elemento da motivação em sua elaboração, indicando-se a fonte das informações prestadas, é condicionante de sua validade. A motivação constitui, na verdade, garantia da legalidade que diz respeito tanto ao interessado como à própria administração pública, uma vez que permite a verificação a qualquer momento da legalidade do ato, mesmo por parte dos demais poderes do Estado, entre os princípios norteadores da administração pública. Na verdade, enquanto a apuração estimada de custos refere-se a algo provisório, na medida em que seu quantum apenas serve de referencial de valor a ser efetivamente definido a posteriori, ou seja, na conclusão do procedimento licitatório da contratação direta, a avaliação, por sua vez, destina-se à fixação do valor real, efetivo dos bens avaliados, consideradas todas as suas peculiaridades e circunstâncias, retratando o valor final representativo da respectiva parcela do patrimônio envolvido. Assim sendo, considerando-se a avaliação em si, atendida esta como procedente indispensável, conforme prevista na seção 6ª do capítulo 1 da Lei Federal 8666, para qualquer alienação de bens da administração pública, ou seja, qualquer forma de transferência de domínio de bens públicos a terceiros. Importa observar que, por tratar-se de meio técnico que visa a apuração do valor real de quaisquer bens, inclusive direitos e obrigações, correspondendo a uma atividade de natureza técnica, deverá ser sempre consubstanciado em um laudo, em regra, realizado por técnico devidamente habilitado para tal, especializado no ramo de avaliação, uma vez que o avaliador é quem ficará pessoalmente responsável pela idoneidade de suas conclusões. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar neste parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário desta agilidade do projeto de lei 4.343 para sua apreciação e votação. Itajubá, 29 de outubro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. Parecer ao projeto de lei número 4.343/2018 está em discussão. Senhor presidente, aqui até uma conclusão do próprio diretor jurídico, que está falando para que, desde que o chefe do executivo apresente o valor prévio do imóvel a ser doado. Na verdade, esse foi um erro que o jurídico cometeu, a avaliação já está aqui, por isso que eu retirei do parecer dos relatores. Já está a avaliação. Ok? Em discussão, em aprovação, aprovado. Bom, a pauta era essa, agradeço a presença de todos os vereadores e boa tarde a todos.